O Marcos Curvelo, ele já vem há alguns anos, né, mandando vários curtas aí pra gente. E esse ano a gente achou que estava na hora de agrupá-los, assim, e ainda teve a felicidade de ter essa presença também do Álvaro, que já teve com outros filmes, até que tem, acho que tem muito a ver com o Nova Melancolia, né? Aquele, eu nunca vou lembrar o nome do filme, porque é uma data, né? Acho que é 2 de maio. É, 10 de maio de 2012. Enfim. E... que é um filme meio toque, né? E eu acho que ele traz de volta isso aí, mas vamos começar falando um pouco da obra do Marcos, assim, desses dois filmes, né? O primeiro e o terceiro, que eu acho que são filmes que têm um diálogo muito forte entre eles, né? Eu fico até curioso de saber qual que foi feito antes, assim, porque parecem momentos bem distintos da vida, ao mesmo tempo um leva ao outro de alguma forma, e te conhecendo também, percebendo todas as pequenas sacanagens que tem ao longo dos filmes todos. Dá para imaginar que tem bastante de ficção nisso tudo, ou se não possivelmente boa parte, até tudo, mas assim, eu te acho um grande ator, sobretudo, e além de um diretor que me pega muito mesmo, gosto de vários dos filmes que eu já vi. Enfim, conta aí pra gente onde que se liga o Regresso de Saturno e o Mamata, né, que eu acho que são talvez dois dos filmes mais políticos que eu vi recentemente, assim. Acho que o Mamata, que para quem não sabe foi premiado como melhor curta, né, em Brasília no ano passado, né, 2017. É o prêmio da Crítica. Prêmio da crítica, ator e montagem. Vários prêmios, tá ótimo. Enfim, eu acho que talvez seja o curta mais significativo do ano, de tudo que eu vi, assim, em vários outros festivais e aqui também, mas no sentido dele conseguir sintetizar mesmo um sentimento de uma geração que, né, e que está tendo todos os seus ideais, de certa forma, proibidos, assim. E o Mamata pega muito isso, né, tem essa ironia toda com, né, a função e a posição do artista, assim, na sociedade. E também a falta de, né, posição, porque, né, muitas vezes é julgado assim, esse trabalho aí não é trabalho, não é uma mamata, não sei o que e tal, e acho que dá pra ver bem o tanto que se sofre pra conseguir fazer um filme aparentemente simples, né, mas com um pensamento muito arrojado, assim. Então conta um pouquinho da sua trajetória aí, de como chegou nesses dois, depois a gente parte pra conversar com o Álvaro desses filmes de dispositivo maluco que ele inventa aí também, que eu acho sensacionais, assim. Foi meio junto, né? O Mamata eu tive no Festival de Brasília em 2016 para apresentar um filme, logo após o golpe, e aí... Que era o Ótimo Amarelo. E... aí foi mais assim, vou estar lá em Brasília, eu vou tentar fazer alguma coisa, enfim, aproveitar o momento lá e tal. E aí veio a ideia de fazer a Mamata, fazer só aquela sequência da pedalada, aquele momento que ele vai fazer uma prova e se droga e perde a prova e tal. E aí a partir disso eu comecei a construir o resto do roteiro, assim, do filme. E com tudo que vinha acontecendo no país nos meses seguintes, aquilo foi só aumentando, assim, a angústia, né, a crise. E foi aumentando o filme. Isso começou em setembro de 2016, o Mamata. E aí, né, paralelo à crise do país, né, tudo que tá acontecendo, eu estava em crise na relação que eu tinha na época. Relação amorosa que veio acabar em dezembro de 2016. Né? Aí eu falei, cara, tá tudo acabando, tá tudo em crise, tá tudo desmoronando, preciso fazer filme, senão eu vou morrer, sabe? E aí, em dezembro, quer dizer, muito doido, esses processos são muito longos, eles são sempre meio contínuos, né? Em 2014 a gente já tinha pensado em fazer esse filme, eu e a Bianca, em Regresso, que a gente tinha também terminado em 2014. E a gente falou, vamos fazer, e tinha um monte de amigo nosso casando, assim. Aí a gente falou, vamos fazer um filme, quem tiver pros casamentos se briga nos casamentos, acho que dos amigos, né, então. Só que a gente só filmou no noivado do irmão dela, que é o que tá no filme. A gente falou, vamos fazer com câmera ruim mesmo, como se fosse pra filmar uma filmagem tosca de casamento, aquelas imagens meio toscas caseiras, a gente começa a brigar no meio da festa, assim, então. Uma coisa doida. A gente só filmou esse casamento, a gente não terminou, aí desistiu do filme.
E aí em 2016 voltamos a pensar em terminar e fazer o filme de novo. E aí juntou com a coisa do Mamata. O Mamata teve um processo. E aí tinha essas imagens do noivado de 2014, do regresso. A gente falava, vamos terminar esse filme, vamos fazer esse filme, vamos terminar a relação, vamos terminar o filme. E vamos seguir em frente, pelo amor de Deus. E aí tivemos a ideia do regresso, de fazer esse dia da... Enfim, também eu soube dessa história do regresso de Saturno, que eu não conhecia esse negócio. E a gente entendia que estava chegando um momento de definição na vida mesmo, assim, então, não só nossa, mas também, sei lá, uma coisa geral, assim, de coisas que estavam se definindo muito naquele momento ali. E aí a gente resolveu fazer o filme, aí fez, tipo, em 2 dias, assim, em casa mesmo e tal. A última cena que a gente gravou foi aquela que ela troca a lâmpada, depois a gente se abraça, foi bonito, assim, eu sempre revejo e fico emocionado, assim. Aquele momento que ela troca a luz, ela desce, pra caramba aqui. né? Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu fiquei profundamente incomodado com a luz batendo, e aí dá uma sensação, assim, um bem-estar na hora que... Uma sequência de 6 minutos da luz batendo na cara da gente, assim. No final se resolve, assim. Tudo está terrível. Tudo vai mal. Foi esse processo. Aí Mamata, aí depois aí terminou o regresso em dezembro. Aí Mamata eu filmei depois, aí voltei pro Mamata em janeiro e junho do ano passado e a gente terminou ele, assim. Mas foi junto, assim, foi muito junto, os 2 filmes. E uma coisa interessante que tem, não só nos 2 filmes, nos 3, é como você se apropria também muito desses certos memes, né, que o Brasil parece que é... Essas memes que eu digo, nem exatamente memes, tipo essa Vanusa, são os memes prontos, assim, né, os memes ao vivo da vida mesmo. E vários outros, né, esses vídeos virais, assim, com situações meio bizonhas ou com... Enfim, eu acho que é uma recorrência também, já desde o anterior também, né, que dialoga, assim, eu acho que com esse mundo contemporâneo onde as pessoas, de fato, veem muito mais coisas através dessas pequenas mídias e coisas muito mais despretensiosas, assim, do que o próprio cinema. Eu acho interessante como o teu cinema, ele incorpora essas referências, igual você falou, isso, vamos usar a filmagem mais tosca possível de casamento, e realmente, assim, a segunda vez que eu estou vendo o filme, é incômodo, né, assim, você está vendo aquilo numa sala de cinema, mas esse incômodo, ele gera também um questionamento de por que isso está ali, e são filmes, acho, muito reflexivos, assim, eles instigam muitas formas de reflexão, assim, muito legal vê-los juntos também, poder perceber isso, assim. A gente teve muita dúvida de como programar essa sessão, na verdade, essa sessão já teve vários formatos, e a gente chegou a pensar em pegar filmes mais antigos, mas esses 3 ele inscreveu esse ano, né, então a gente resolveu que, então vamos fazer com o destaque do agora, né, porque também se fazer retrospectiva de gente nova, daqui a pouco o cara faz mais 10 filmes, tem que fazer outro, então é melhor ir com calma e, né, seguindo, tocando o barco, mas é muito legal ver os filmes agrupados e ver que tem uma consistência de uma obra que já vem. Aí já vou pegar o gancho para falar do outro filme, assim, apesar de que o Álvaro, ele não era diretamente ligado ao qual, ou estava ali já também, porque você mora em Belo Horizonte já há algum tempo, né? Não, eu antes de ir para Belo Horizonte, eu fui para Argentina, e quando eu fui para Argentina, eu tinha acabado de entrar no COL. Foi uma coisa assim, o COL estava surgindo, eu estava formando em jornalismo, e o pessoal era da primeira turma de cinema da UFBA, né? E a gente pegou matéria junto e tal, já conhecia Marcos de outros festivais, assim, os primeiros filmes que a gente tinha feito e tal. E aí eu entrei pro Qual, a gente filmou o primeiro filme, que foi o primeiro filme do Qual, né? O Fake, sim. assim, com o nome Qual, e eu viajei. É e aí nesse processo eu acabei saindo. E engraçado que essa história tem a ver com Nova Melancolia, porque a gente, eu e Marcola, eu tava morando na Argentina, e participando do Qual por e-mail, assim, né? Não tinha outra forma, assim, então ficava respondendo, vendo os cortes dos filmes e tal, tentando armar sessão lá. E aí numa dessas minhas viagens para Salvador, eu tinha filmado um monte de coisa lá com um amigo que eu morava, e a gente tava tomando cerveja e outras coisas mais num bar, assim, na Ola, sei lá que dia que era, assim, até 4 horas da manhã, a gente, vamos fazer o filme. E eu ia voltar no outro dia, 10h30 pra Argentina. E eu acho que essas coisas que a gente faz tem muito a ver com isso mesmo, assim, com o desafio de um tempo normal do trabalho, né? Então, tipo, vamos fazer o filme quando? Eu vou viajar amanhã pra Argentina, vamos fazer o filme amanhã, então. Aí, tipo, voltamos pra casa 4 horas da manhã,
E Marcola ficou de me pegar lá tipo 7h30 pra gente filmar e ele me levar pro aeroporto. Só que obviamente ele chegou uma hora atrasado. A gente foi correndo filmar aquela cena no farol da barra, não sei o que lá. Teve uma hora até que não entrou, isso eu joguei a gaveta assim na praia, quase pegou na cabeça de alguém lá embaixo, aquela putaria. Ele tomou 2 multas de trânsito. E a gente fez esse material, que era pra usar com uma coisa que a gente tinha filmado na Argentina. Só que aí nesse processo a gente brigou por e-mail por causa de um filme, discutiu e fez DR no Skype, e isso acaba, né, afastando um pouquinho as pessoas e tal. E aí, no outro momento que eu estava em Salvador de novo, ele entrou em contato, vamos tomar uma cerveja para acertar esse tipo de desculpa. Aí vamos. Aí nessa conversa e tal, vamos fazer aquele filme de novo? Vamos fazer aquele filme de novo. A gente começou novamente por e-mail, isso 2 anos depois, né? E aí quando o Marcos foi para um festival lá em BH, a gente filmou a outra parte, que é a parte da minha parte, eu e ele junto, e a gente na entrevista. Que começamos nessa. Né? É. Não sei qual que é essa sacanagem assim, mas um faz papel do outro Isso ali, foi né? coisa dele. A gente tá interpretando um outro no filme. E nisso a gente filmou essa coisa, começou a montar de uma forma muito louca por internet, assim. E enfim, aí surgiu aquele final, e aí redesenhou o filme todo. E é o que vocês viram. É sensacional. Eu assim, identifico esse filme muito com os teus 2 outros filmes que eu já conheci. Um deles, a gente, pelo menos um, né, que a gente passou aqui. Teve algum outro além desse do Toque, né, que é sensacional, que é um filme onde o cara, né, no caso ele, começa a filmar a vizinha, o vizinho que tinha uma mania de estacionar o carro e assim, o cara, ele ficava, descia e parava de novo até chegar no... É um cara que, esse vizinho existe mesmo, um vizinho meu, e ele tem um toque que ele vai estacionar o carro e toda hora ele reestaciona o carro, porque ele nunca acha que o carro está totalmente alinhado com o meio-fio, e ele checa todas as portas, isso assim 5 vezes, assim, cada vez que ele estaciona. No final, você, né, a primeira pessoa do filme, ele tá mais maluco do que o cara do toque, tá pior, assim, porque você já começa a ficar esperando na janela a hora que o cara vai... O cara começa a filmar. Enfim, e depois começa a achar que ele tá obsessivo também. Mas tem essa coisa de um filme que é baseado numa imagem recorrente, assim, ou numa coisa que vai ganhando outros significados a partir do momento que acontece diversas vezes, com detalhes e, né, mais informações que você vai tendo. Me remeteu também, né, a alguns filmes, esses filmes de dispositivo, apesar de ser claramente uma ficção, assim, mas ele é uma ficção de um documentário de dispositivo, assim. Eu fico curioso de fato ele me instiga a fazer isso, assim, sabe, a soltar um HD, sabe, assim, seria curioso ver como é que o que poderia se render disso, né. E, enfim, mas então aí vocês fizeram esse filme, o qual eu queria que você falasse um pouquinho da trajetória do qual, como é que começou lá atrás, foi o que, 2011, 12, por aí? 2011. E aí, porque também teve esse momento dessa mostra aqui que a gente chegou em algum momento em pensar em fazer uma sessão do coletivo, mas aí isso puxaria também para filmes mais antigos, e a gente acabou focando no trabalho de agora, e achou que o trabalho do Marcos merecia um destaque, assim, dentro... um destaque pessoal, né, que não fosse apenas associado ao coletivo, porque apesar de ser tudo, né, assinado coletivamente, no teu trabalho acho que tem um viés aí que é muito pessoal, assim, que é muito... já tem uma assinatura, né, apesar de não serem também tantos anos, tantos filmes, assim, pelo menos eu devo ter visto uns 5, talvez 6, não sei, mas já tem um caminho, assim, percorrido. E então eu queria que você falasse um pouquinho onde é que entra, como foi, né, a criação do coletivo e onde é que ele entra, porque pelo menos nesses filmes eles parecem ser muito pessoais, assim, o coletivo está ali como assinatura, mas talvez numa mata tem uma equipe maior e tal, mas não estou falando nem incluindo o de vocês, não, estava voltando aos dois, assim, o de vocês dá para ver claramente que é uma coisa muito entre vocês dois, mas... A Melancolia, a gente não assina qual não, coisa, projeto paralelo, assim. Né? Coisa paralela. Mas e também foi um processo, só para terminar da Melancolia, foi um processo também, começou em 2013, né? Então as coisas sempre estão acontecendo, assim, tipo... a gente tá sempre filmando ou tendo alguma ideia de coisa. Então o que a gente tá filmando agora é uma coisa que a gente já tá trabalhando há um tempo, assim, né? Tipo, principalmente o Marcos, que tipo, faz 3 filmes por ano, né? Eu pensei 3 anos atrás, entendeu? Enfim, mas aí é doido do qual, porque quando começou a gente estava se entendendo o que a gente vai fazer, como é que vai ser o processo de produção, quem é que vai dirigir, vai ser revezamento, como é que é isso, sabe? Aquele processo que você estava aí no começo ali, né?
Só que a gente entendeu no momento que não, vamos deixar fluir. Eu acho que enfim, vamos colocar as ideias que chegarem primeiro vão ser feitas. Não tem essa de agora é o filme de tal pessoa. E eu fazia filmes menos, vamos dizer, pessoais, assim, filmes mais, vamos dizer, convencionais, não sei, mas enfim, com ficções mais estruturadas, com atores e com uma dramaturgia mais... Eu não gostava desses filmes, e aí eu fiz um filme uma vez que era só comigo num quarto, assim, chamado Feio, Velho e Ruim. Passou também em 2015 aqui, né? 16. E aí o filme rodou legal, assim, e eu gostei do resultado também. E foi muito processo muito individual. Eu me filmei primeiro, não sei o quê. Eu conversava com as pessoas do coletivo. Quero fazer tal filme assim, o que vocês acham? Trocava ideia do roteiro e tal. E depois que eu fazia um corte, mostrava pra todo mundo, a gente discutia. Então era um processo muito de de discutir roteiro, de pós, de discutir corte, assim. O processo e a motivação era muito pessoal e tal. A gente acabou entendendo que também era uma forma de se fazer, assim, de se contribuir, de colaborar. Não necessariamente dividir função no set, cada um fazer uma coisa, mas também de conversar sobre uma ideia que pode ser executada por uma pessoa só, mas antes daquela execução que é mais solitária, que é mais, enfim, se tem uma discussão ali, se as pessoas conversam com você sobre aquilo, se depois, quando você vai montar, você está também conversando com as pessoas, pra mim, continua sendo um coletivo, assim, sabe? Por mais que na hora de filmar, eu tô me filmando sozinho no quarto, assim. O Mamata tem muita cena que eu me filmo sozinho. O próprio Mamata, assim. Todas as cenas que eu tô falando pro computador, eu tô me filmando sozinho. Boto o microfone, boto a câmera e faço a cena. Mas as cenas, obviamente, que eu tô na rua e tal, tô no carro, eles estão comigo. Algumas cenas que eu tô em casa, a cena que eu tô no Luciano Huck, eles estão comigo ali. Em Brasília? A cena de Brasília tava a Bia, que é do Regresso de Saturno, que ela foi pra lá também. A pedalada toda foi só eu e Bianca que filmamos, assim. É um curta nosso também. E aí tem muito disso, a gente entendeu que funcionava assim, que não tinha que forçar a barra. Claro que é aquela coisa de... E tem filmes que a gente faz que são de direção coletiva, mas a gente entendeu isso, assim, não precisa revezar, não precisa cada um dirigir seu filme. Vamos fazer como a gente acha mais natural, saca? São bem diversos os filmes. E são bem diversos, mais os também... do Ramon, mas tipo... Não lembro agora de outros, mas tem uma identidade bem, uma pegada de cada um, assim, que eu vejo bem. E isso é interessante, porque acho que os coletivos de cinema acabam se pegando muito nessa coisa de reproduzirem, né, a indústria, as hierarquias, mesmo em estruturas menores, assim, mas se você for olhar vários coletivos de arte funcionam dessa forma como você está falando, né? As pessoas trabalham muito por conta própria e o coletivo está mais na coisa da ideia, na discussão, né, no conceito e tal, assim. Alguém quer fazer alguma pergunta para algum dos dois? Vocês querem se perguntar alguma coisa? Fazer mais uma DR aqui na frente. Fizeram, e a gente brigou porque um desses filmes que eu fiz que eu não gostava, ele veio falar que tava meio ruim, né? Só que ele falou de forma meio dura, assim, eu achei, né? E aí, falei, que nada, velho. Porra nenhuma, não entendi nada. Ele falou assim, foi muito engraçado que o Marco falou assim, eu acho que tá precisando dirigir um filme seu. Eu tava um tempo sem filmar. Você fica só reclamando do meu filme, vai fazer seu filme, pô. E eu fiquei revoltado porque você tinha parado um dia pra escrever um e-mail, né? Não, foi um grande e-mail. Só que assim, a gente nunca fica muito tempo... Foi um pouco agressivo. Foi um pouco agressivo. Mas hoje em dia eu falo tudo que você falou naquele e-mail, eu te falei já. Você falou. E aí, na conversa de reconciliação, a gente pensou em fazer, retomar o Nova Melancolia. Que é é muito isso? da tua onda, assim, tipo, da Red 5 me influenciou muito de fazer esse filme, tipo, muito da tua onda mesmo, assim. Mas assim, o Nova Melancolia era outro filme, né, Marco? Tipo assim... Era outra onda, primeiro que começou por esse material lá da Argentina, que caiu logo, e aí a gente começou a montar e tinha um final que não tinha nada a ver, a gente tinha milhões de opções de final, assim, a gente fez um que era super dark, assim, a gente se misturava, virava um monstro, gritava, explodia, não tinha nada a ver. E aí assim, e era um momento que eu tava muito obsessivo com aquele vídeo do japonês cantando tango. Eu fiquei assim, semanas... O Álvaro falou, tem que botar esse negócio no filme, eu falei, que porra nenhuma, não tem nada a ver, velho. Fiquei semanas vendo essa coisa e decorando e cantando junto. Aí eu queria botar isso no filme. E o Marcos veio também com esse negócio do Hoje é Dia de Maldade, que eu achei uma cena incrível, assim, que ele tocando aquele piano, sabe? Foda. E aí eu falei, pô, Marcola, mas Hoje é Dia de Tem nada a ver dentro do filme isso aí, Marcola. Mas aí ele fez uma coisa que foi que liberou os chakras assim, do filme, que ele chegou e falou assim, velho, fiz uma montagem com nossas loucuras e me mandou. Tanto com o japonês,
Aí a partir disso aí, velho, a gente começou a aloprar, sacou? Aí virou muito divertido o processo, e começou... Virou só concessão, a gente tava muito... Não, isso aqui não, velho, espera aí e tal. Aí quando eu falei, vamos fazer negócio com as ideias de todo mundo e ver como é que fica aí. E quando ele mandou isso aí, eu vi e falei, porra, Marcos, e aí a gente se permitiu, assim. E... É bem excessivo, né? Eu acho sensacional. Aquele final, por exemplo, né? eu imagino que vocês tenham, em vários momentos, não, a gente, cara, foi o processo mais divertido da minha vida, assim, de fazer o filme. A gente descobriu aquele final do YouTube ali. O final do YouTube foi tipo assim, a gente já tava mexendo com vários tipos de arquivos, a gente falou, a gente tem que... Precisa uma cola, tá faltando videogame. Não é uma montagem de vocês, é uma apropriação? Não, a gente não é apropriação, você falou o diálogo? Vocês criaram o diálogo? Não, é documental. Aquele diálogo existe. Tá, mas não em cima daquela música com aquele vídeo. Não, aquilo ali assim. A gente queria colocar uma coisa de videogame, aí falou assim, vamos botar esses carrinhos aqui, tá massa, indo embora, nada termina e tal, coisa indo. E aí a gente pirou, vamos botar agora uma citação, só que eu tenho que ter citação, porque filme invocado assim, né, filme meio ensaio, aí eu falei pro Marcola, por que a gente não bota uma citação de um comentário, sacou, do vídeo? E aí eu comecei a pesquisar isso, aí quando eu cheguei no próprio vídeo da música Ave Maria, tinha aquele diálogo inteiro, assim, pô. Eu falei, caramba, eles estão falando do que a gente tá falando, assim, que é essa discussão dos tráfegos da cultura depois da era digital, né? Tipo, se os guris chegaram no ritmo, chegaram na Ave Maria por causa do ritmo, assim, e era uma discussão geracional por conta disso, né? Aí a gente falou, isso, botamos, assim. E foi engraçado também a música da Ave Maria, que eu também tava assim, porra, Ave Maria é meio batido, a gente queria uma música solene. Os pressupostos eram muito bobos, assim, sabe? A gente começou a gastar, que era uma música solene. Aí o Marcos falou Ave Maria, eu falei, pô, Marcola, mas assim, é muito batido e tal. Aí ele falou, não, velho, mas assim, quando eu voltava com meus pais da praia, eu era criança, eles sempre tocavam Ave Maria às 6 horas da tarde, aqui isso pra mim era muito assim. Aí eu, porra, tá justificado, né? Joga aí, vamos ver. E aí a gente adorou, assim, com aquela coisa. Infinito, assim. Então esse tipo de aposta assim nas viagens do outro ia abrindo portas, né? Então daí surgiu o diálogo, daí surgiu... Aí a gente era sobre o ritmo, então a gente caçou uma parte do ritmo pra botar, pra quando surgir, né, que muita gente não conhece. Aí a gente acha aquela parte do ritmo que os caras estão falando de arte, assim, né? E aqui é altamente cinematográfico e tal, assim. E aí as coisas foram se fechando. E o Marcos fez aqueles planos todos bonitos lá do Farol da Barra e tal também, nesse meio tempo, né, Marcos? Sim. Você conseguiu simetria no Farol da Barra, que é um morro, né? Essa colina meio redonda. Bonito, assim. Né? Álvaro na Ficou solene. Solene. A gente queria fazer um filme solene. Mas o plano do HD, o teu não dá pra ver o HD, né? O do Álvaro daí. Não, meu plano é muito cagado. Funcionou melhor a câmera. Meu plano é muito cagado, né? Eu nem vi dinheiro, chego assim, já vi, mas é uma produção cagada. Foi na pressa? Não, era na pressa de pegar o avião, não? Era pra ser uma produção cagada mesmo, não. Tipo, coisa que tenta se reproduzir e não fica nem perto do que foi, assim. Bota a gaveta de qualquer jeito, hein? A câmera pior. Porque o filme cria, assim, ele cria uma expectativa de que vai virar um filme meio de suspense, que a coisa vai tornar... E vira uma alopração que eu acho que tem um pouco... Porque também a própria imagem de uma gaveta, um HD na gaveta, o HD, né? Você tem até essa metáfora de chamar cérebro de HD, e aí encaixado numa gaveta, que também é um dos símbolos, assim, do signo mais recorrente, sei lá, do realismo. Então, eu acho que isso aí já libera o filme também para se jogar para qualquer lado, né? Porque no início, quando eu vi a primeira vez, eu lembrei de um filme até dos... que devem ter, inclusive, vários outros, mas eu lembrei de um filme dos Irmãos Préti, com o Marcelo Pedroso, que é um filme que eles vão distribuindo uma câmera escura. Uma câmera dentro. Uma câmera escura dentro. A câmera dentro de uma caixa de sapato, sei lá, e aí a pessoa recebe uma carta e é sugerido que ela filme com aquela câmera. Enfim, eu não lembro agora exatamente o dispositivo, mas eu imaginei que a coisa ia caminhar, apesar de conhecer vocês, ver que são vocês em cena, mas que a coisa podia descambar para algo mais conceitual nesse sentido, e de repente viram inicialmente até meio que era, assim, né? Terminava meio... Ia pra um lugar mais... não, ia pra esse lugar, assim, mais louco mesmo, mais, não sei, menos explicado. Não tinha tanta força, né? E é isso, quando os arquivos começaram a surgir, a gente começou a pirar que era um documentário, entendeu? Tanto que pra gente é meio que um documentário, assim, né? É ficção, obviamente, mas assim, pra mim as coisas da ficção, elas estão em função desse documentário, desse meio que filme ensaio sobre essa geração que a gente não entende, né? Porque assim, é muito louco, a gente tem pessoas que vêm, amigos da curadoria, tal, que vêm e falam, pô, a gente gostou, mas a gente não entendeu direito, não sei o que lá, e tal, sabe? E aí alguns amigos que são mais do videogame, que são dessas coisas, falam, velho, é porque assim ninguém conhece isso mesmo, não. Quem conhece isso é moleque de 10, 12 anos, tá ligado? Hitman e tal, e essas outras coisas, assim, né, que são importantes para a compreensão do filme mais literal, assim.
boy um pouco, assim, nessas referências, mas... Total, tipo... E nem a gente, assim, pra gente foi essa coisa de navegar num mar meio desconhecido por outros caminhos, né? Esses perigos, assim, essas coisas que não necessariamente se fecham, mas estão... Mas tem essa pira, né, de ficar buscando material meio trash, meio quiche, assim, né? Eu me interesso muito por isso. Na internet, incorporar isso ao próprio trabalho, assim, ao mesmo tempo que é um trabalho que tem... O Mamata, por exemplo, é um filme que tem alguns momentos, assim como também o Nova Melancolia, mas tem uns momentos de cinema clássico, assim, que você entra de uma forma, tem um plano, especialmente do Mamata, que você tá... que o som é um outro som, você tá falando e você tá meio chorando em cena, que tem uma imagem atrás de você, de uma eu tô curva, falando né? pra Uma foto. Sabrina que eu não vou conseguir fazer a campanha, que eu quero ir pra lá. Exatamente, assim. Eu entrei hoje no meio do filme, infelizmente eu achei que a sessão ia começar às 6, como todas as outras que eu tinha vindo até então. Vim no automático. Eu gostaria muito de ter revisto o filme na sala de cinema, assim, ainda não tive essa chance, mas lá no Rio estarei lá. Que dia que é mesmo que você vai estar lá? 31. Agora? Sábado. Agora, claro, né? Não vai ter outro 31 na mostra, então quem tiver... Tem 31 de abril em Brasília, cara. A gente vai estar lá também. Brasília. Só se pra gente fazer um filme lá. Não, já tô pensando em coisas, sim. Enfim, mas eu acho que já não tem tanta gente aqui também. A gente podia, né, liberar os meninos, que eles estão loucos pra tomar uma cerveja comigo. Eu também. Recíproca verdadeira. Mas massa que vocês estão passando a Melancolia também, que a gente acha que é um filme maldito, né? Passou em poucos festivais. Ele ganhou o Curta ganhou Cinema. o prêmio no Curta Cinema. Eu estava na sessão, que é um festival comemorei. Importantíssimo, foi incrível, mas não passou em lugar nenhum. Na hora que foi anunciado, eu tava na sessão de premiação, fiquei muito feliz. A Sabrina Fidalgo estava no júri desse prêmio. A gente não tava... ele eu lembro que vocês não estavam. Vocês estavam durante o festival, mas depois tinham ido embora. Passou no Guarnicê, no festival pequeno de Nova Friburgo. O Guarnicê a gente encontrou lá, né? A gente se Viagem conheceu histórica. lá, mas é incrível. Obrigado por passar o nosso filme. Não, foi muito legal assim, estar com vocês aqui. E até o Rio, então. Valeu, gente. Obrigado. Quem ficou aqui... Quem ficou vai ter que pular com a gente agora. Quem foi obrigado a ficar porque conhece a gente. Só tem amigos na sessão agora. Então, mas sério, obrigado demais a Mostra do Filme Livre. É isso que o Marcos falou. A gente gosta muito de ter um carinho pelo filme, né, A gente gosta, a gente fica muito feliz quando passa, a gente sempre vai junto. Assim. A gente vai pra ver até lá. Sempre pode ser a última vez, né? Mais do que normalmente é. E foi bom. Eu acho que foi a melhor projeção que eu vi, assim. Foi legal, né? Obrigado pelas palavras. Até porque aquelas outras lá eu lembro que estavam super problemáticas. Foi bem zoado lá, Valeu, enfim. galera. Valeu. Valeu.